Bom dia! Para mais um dia do Clube do Livro Expande comigo! Leitura do livro As Leis Dinâmicas da Oração. Hoje nós vamos começar falando do segundo segredo, sobre as leis, os segredos de todas as realizações. Bom dia, Su! Seja bem-vinda! E antes da gente começar a leitura de hoje, eu quero recapitular alguns assuntos que nós já abordamos na leitura. Nós começamos falando sobre a importância da oração, falamos um pouco sobre a neuroteologia, sobre a neurociência, como nossa mente funciona. Falamos várias informações, vários testemunhos desse livro de orações, de pessoas que estavam cansadas, desanimadas, com vício, falidas, enfim, vários relatos e várias dicas de oração, de afirmações que nós podemos começar a praticar na nossa vida e obter o resultado. E o primeiro segredo que nós abordamos foi o segredo do relaxamento. Além das dicas do livro, nós também trouxemos conhecimentos teóricos, né, de por que orar, como o nosso corpo funciona. Nós falamos sobre o torus, que é o campo de energia que sustenta o nosso corpo. Falamos da nossa aura, falamos dos nossos estados da nossa mente, que é a mente coach e a mente crash. Falamos também sobre os 3 modelos de mente, que nós temos a mente consciente, a mente inconsciente, a mente cósmica. Falamos também a respeito dos nossos 7 corpos, o que é os 7 corpos, como ele manifesta, o que cada corpo representa, né? Que nós não temos, quando a gente fala dos nossos corpos, não estou falando só do corpo físico. O corpo físico faz parte de umas camadas que nós temos, que representam o nosso emocional, a nossa intuição, a nossa criatividade, e como que estar em desequilíbrio afeta a nossa vida. Então, o que eu tô me lembrando agora foram algumas dessas coisas que nós falamos. Para você que tá aqui comigo, alguma coisa que durante esses dias de leitura chamou mais a sua atenção, que virou mais a sua chave, que fez você... Falamos sobre ambiência, falamos sobre egrégora, falamos sobre muitas coisas legais. Para você que tá chegando agora, que talvez é o seu primeiro dia de acompanhar o Clube do Livro, fica o convite. As lives estão salvas aí no feed. Pode colocar em dia e aprenda o primeiro segredo. O primeiro segredo foi relaxamento. Como relaxar? Que nós vamos falar sobre hoje. Hoje nós vamos começar o segundo segredo do livro. As Leis Dinâmicas da Oração, o segredo para todas as realizações. Então hoje nós vamos começar falando sobre a oração da purificação. Bom dia, Jaque, bom dia, Luana, Rô, sejam bem-vindas. Que bom ter vocês aqui, Cássia, sua maravilhosa, saudade, sumida. Mulheres, precisamos marcar um encontro, um café com terapia, um bate-papo, um momento agradável, da gente fortalecer a nossa egrégora, né? Nós estamos aqui juntinho online, mas vamos conectar a nossa energia. Já quero deixar a dica de hoje. A dica de hoje é um filme. Eu postei nos meus stories. Esqueci o nome, mas depois eu vejo. Vou postar. Tá lá nos meus stories. Na hora que terminar a live, vocês correm lá e vão ver o nome do livro. É alguma coisa do filme. Ele tem um filme e tem um livro. É alguma coisa celestina, Profecia Celestina. Acredito que é esse o nome. A Suelen, bora, oba, que dia, topo, bora lá. Então vamos mexer essa conexão aí, vamos atualizar essa realidade. Meninas, vamos começar o nosso dia então, que tem muita coisa boa para vir, para acontecer na nossa vida. Depois contem para mim se vocês já escolheram uma das afirmações que nós trabalhamos nesses dias, vocês já começaram a declarar, né? Eu gosto muito de pegar uma e ir declarando até eu perceber aquilo reverberar em mim, né? O porquê que aquilo reverberar? Porque as palavras que nós falamos, a gente tem que sentir elas, né? Tem que estar conectadas com ela. Então, que nós possamos agora baixar todas as nossas barreiras, todos os nossos pontos de vista, todas as nossas expectativas, projeções, conclusões e definições do que nós vamos, do que nós não vamos receber durante essa live, e que nós possamos estar totalmente abertos e receptivos para aquilo que a nossa consciência, né? Como nós aprendemos, temos que conversar com o nosso corpo. O corpo agora, eu estou totalmente conectado, engajado com cada palavra, com cada consciência, com cada
afirmação que nós vamos adquirir no dia de hoje e que possa ser instalado com facilidade, alegria e glória, e que nós possamos expandir, multiplicar e compartilhar cada vez mais resultados agregadores, fortalecedores. Quando nós transformamos a nossa vida, nós transformamos o mundo. E nós somos uma bênção, nós somos uma ideia divina de Deus, e que nós vamos compartilhar nossos propósitos e a nossa energia para todo o mundo, e o que mais é possível. Bom dia, bora lá! A oração da purificação. Recentemente temos ouvido falar sobre o poder do pensamento positivo. Essa é uma filosofia notável que muito tem ajudado na vida de milhões de pessoas. Mas se suas orações não têm sido atendidas, quase indo contra o pensamento positivo, isso deve ocorrer porque você não faz orações de purificação antes. Para desbloquear as emoções hostis e ressentimentos enterrados que devem ser purificados antes que os pensamentos positivos possam ser permanentemente efetivados. Até mesmo a Bíblia diz que vinho novo não pode ser colocado em odres velhos, ou seja, suas atitudes velhas. Se as pessoas do mundo conhecessem a oração de purificação e a usassem com confiança, elas poderiam resolucionar as suas vidas com todas as virtudes de Deus em questões de horas. Os místicos antigos perceberam que o desenvolvimento dos poderes da oração sempre começam com a purificação, que sempre leva à iluminação e finalmente à união. Os iniciados de Dionísio nos cultos misteriosos da cultura grega acreditavam tão fortemente nisso que observavam os rituais de purificação. Quanto mais frequentemente tentamos fugir da primeira fase da oração, a purificação, mais corremos em busca de uma iluminação e união, e mais reclamamos amargamente que a iluminação e a união se equivocam de nós. A Bíblia está cheia de símbolos de purificações usados pelos hebreus antigos. Seus atos de sacrifícios, de renúncias e de arrependimento, até seu muro de lamentações, onde estavam todos os seus símbolos de purificação interior, libertação de emoções negativas e purificação de seus pensamentos e emoções, são um exemplo. A vida é um processo constante de purificação. De qualquer forma, a purificação não é nada a ser temida. Se você tentar contornar esse processo de purificação, você barra suas graças, porque você não purificou sua mente e suas emoções para receber. A oração de purificação deixa você pronto para receber a sua graça. A famosa autoridade em oração de Friedrich de von Hogel uma vez disse que se você não está purificado nessa vida, isso se deve às suas próprias falhas. Dante descreveu a purificação gradual da alma em seu Purgatório. Os oradores dos séculos têm descrito isso como o caminho da purificação. Tomás de Aquino contou que os 7 pecados mortais da mente e do coração do homem devem ser extirpados neste caminho de purificação. Talvez ele soubesse sobre as antigas crenças que existem 7 camadas da mente e que precisam de constante purificação. O metafísico moderno fala, ao invés disso, sobre os 7 sentidos, que devem ser purificados à medida que o homem inicia sua vida espiritual. Seus 5 sentidos humanos e seus 2 supersentidos humanos da intuição e da telepatia. Os simbolismos bíblicos devem ter sido referentes à purificação das 7 camadas da mente humana, na história do leproso que foi curado após seguir as instruções de Eliseu para que se lavasse no Rio Jordão 7 vezes. Após cometer graves delitos, Davi chorou: "Purifica-me, cria em mim um coração, ó Deus, enraiza em mim um espírito novo." O seu choro tornou-se famoso, o Salmo da Purificação, reconhecido como Salmo 51. Jesus deveria estar descrevendo a experiência humana sobre o caminho da purificação, quando falou da necessidade de purificação inicialmente no interior da taça, para que só depois o lado de fora da taça pudesse ficar puro. Esse versículo está em Mateus 23, 26. Muitas pessoas se voltam para a oração quando suas vidas parecem estar cheias de maldade. Apesar delas não perceberem isso, estão em um processo místico de purificação. Elas estão no caminho da purificação. Apesar de parecer desconfortável, esse caminho da purificação é o processo curativo de limpeza na alma, na qual pensamentos, sentimentos e lembranças negativas são dissipados da mente subconsciente humana para a superfície dos seus pensamentos, sentimentos e relacionamentos conscientes. Através do encontro com esses problemas maléficos,
O homem aprende lições que são necessárias para o crescimento e entendimento. Ainda que lhe pareça estar no meio de uma experiência maléfica, quando ele aprende que isso é um processo de purificação e ousa invocar a oração da purificação, ele pode então transformar suas experiências maléficas em uma experiência benéfica. Eu ainda repito, purificação não é nada para ser temido. É um processo de cura. É a oração de purificação, é especialista em purificação. É um processo jubiloso que sempre leva às melhores coisas. Até gostei aqui da dica de Tomás de Aquino, que hoje a gente pode falar um pouquinho sobre os 7 pecados. Mas antes disso, eu quero comentar com vocês a respeito dessa questão da purificação. Para quem está chegando agora, para quem já me conhece, para quem já acompanha há algum tempo, eu sempre conto para vocês que começar a estudar o autoconhecimento, me aprofundar nas terapias energéticas, me tornar uma terapeuta foi diante de uma dificuldade que eu passei na minha vida há alguns anos. Na verdade, eu já tinha tido sinais desde a minha adolescência, né? Com 15 anos eu tive depressão. Tive uma fase bem difícil de depressão aos 15 anos. Depois, aos 19 anos, eu também tive depressão novamente. Só que aí essa vem um pouco mais forte. Eu cheguei a pesar 42 quilos. Eu fiquei muito magra, muito debilitada. E a primeira doença grave que eu tive foi uma gastrite, né? Uma gastrite crônica. Né, passava muito mal, passava mal mesmo, fiquei muito tempo ruim. Nesse mesmo período eu desenvolvi uma dermatite na minha perna, né, que ela vinha desde do meu ossinho do pé, assim, do tornozelo e subia toda a perna até a altura do joelho. E ela formava como se fossem umas úlceras, formavam várias bolinhas de água e que coçavam muito, mas coçavam muito, 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 muito. E eu até gosto, assim, de comparar com a história de Jó, né? Que Jó tinha uma coceira, uma ferida na pele que ele coçava com cacos de telha. Então, era uma coceira muito intensa, mas muito intensa mesmo. Na época, chegou a tirar um pedacinho lá, até do meu osso, né? Foi feito um exame que tirou até um pedacinho do osso da minha perna, que os médicos desconfiavam que era um câncer nos ossos, né? Porque eles fizeram vários exames e não constataram que tipo de doença era, se era uma alergia, se era uma infecção, se era algum bicho que tinha passado. E aí, então, eles conseguiram retirar um pedacinho do meu osso e deu que era uma dermatite de contato grave. Então, tipo, calça jeans, quem me conhece, eu não gosto muito de roupa jeans, eu não uso muita roupa jeans, que ela, quando fica ali acessando, causa essa coceira. E aí, depois, os tempos se passaram, em 2019 não, gente, 2009, isso aconteceu, tá? Que foi esse problema gástrico, aí a depressão voltou, aí veio essa questão da minha perna, isso foi em 2009. Aí aconteceu isso quando eu vim embora para Bauru. Aí eu me mudei para a cidade de Bauru e aí as coisas foram acontecendo e tudo voltou ao normal. E em 2019 novamente veio, só que dessa vez ela veio como um burnout. Então eu comecei a ter crises de ansiedade, eu comecei a ter perca de visão, perca de audição, fobia social e várias outras coisas que foram acarretando na minha vida, né? A minha casa era sempre desorganizada, eu não tinha tempo para a organização da minha casa, a minha paciência com os meus filhos era praticamente zero, o meu casamento começou a ter impactos também diante de várias desordens que estavam acontecendo, sofri acidente de carro, quase matei um motoqueiro porque eu comecei a perder. E outra coisa, olha como eu era tão resistente, que mesmo tendo todas essas dificuldades, eu não falava pra ninguém que eu tava tendo perca de visão e de audição. Eu fui levando até o dia que eu ocasionei esse acidente, que eu fechei um motoqueiro, que eu vi o quão grave estava, que além de estar colocando a minha vida em risco, a vida das minhas crianças que estavam sempre comigo, que eu que levo e busco para a escola todos os dias, eu coloquei a vida de uma outra pessoa em risco também.
E uma das coisas, né, que a gente trouxe, começou a live trazendo uma recapitulação a respeito do que nós falamos nesses últimos dias. Nós falamos desses 5 elementos também. E um dos elementos que nós falamos foi a verdade. E estar em vulnerabilidade é fundamental para nós criarmos relacionamentos agregadores e fortalecedores na nossa vida. E quantas vezes a gente quer mostrar que a gente pode tudo, que a gente consegue tudo, que a gente não precisa de ajuda. E pelo contrário, a gente agregar o problema do outro na nossa vida, sempre nós não estamos conseguindo carregar nem os nossos. Então, uma das coisas que eu tentei aprender nesse processo foi a vulnerabilidade. E por que eu estou chegando essa história para vocês? Porque emoções que ficam armazenadas nos nossos órgãos e que são as nossas doenças. Então, já ficou comprovado que mais de 99% das nossas doenças, elas são de origem psicossomáticas. Então, elas têm origem nas nossas emoções. Então, quando eu comecei o meu processo de autoconhecimento, então, a primeira ferramenta que eu fiz, que eu conheci, que eu acessei, foi as barras de Axis com a Fernanda Leite. Então, 5 meses de acompanhamento de barras de Axis, eu comecei com 2 vezes na semana, uma vez por semana, depois a cada 15 dias, para o relaxamento, soltar o controle, soltar as estruturas que eu tinha, toda essa coisa, né, da minha mente acelerada, e eu não consegui estar no estado de presença. Então, a barras de Axis, ela me ajudou nesse processo do relaxamento. E junto com o atendimento presencial, a Fer, ela também passava exercícios, assim como eu passo para vocês aqui. Então, eu comecei a trabalhar os exercícios de reprogramação mental, as afirmações, usar o mantra de Axis, que é o tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Comecei a usar o poder das afirmações. Existem afirmações que é o que eu e o meu corpo podemos ser, criar, gerar, vibrar, sintonizar, que faria minha vida e o mundo um lugar melhor. O que eu posso perceber, saber e ser, que faria a vida valer a pena. Deus, mostra-me algo mágico hoje, que infinitas possibilidades estão disponíveis para mim hoje. O que eu posso acessar hoje, que eu nunca acessei antes, que se eu acessasse, atualizaria uma nova realidade na minha vida e no meu viver. Posso ter clareza sobre isso? Corpo, mostra-me o caminho. E, enfim, foram várias perguntas que eu também compartilho com os meus mentorados. Várias perguntas para afirmação, para medo, para relacionamento. Tem inúmeras perguntas que a gente pode trabalhar para entrar nesse processo de purificação, de relaxamento, na verdade, né? O que é o relaxamento? Soltar o controle e estar na presença e simplesmente escolher e fluir, deixar as coisas acontecerem. E aí, em conjunto, depois das barras de Axis, eu fui para o processo de purificação, que foi quando eu fiz o curso de terapia integrativa. E na formação de terapia integrativa, nós já passamos pela vivência de reprogramação, né? Ali nós cuidamos uns dos outros durante o período de curso, então começamos o processo de purificação. E aí foi quando eu fiz a hipnose Gênesis. A hipnose Gênesis, ela como é Gênesis, né, o início, é onde a gente faz uma meditação guiada, uma hipnose guiada, totalmente consciente, e eu vou colocando vocês em cenários, em momentos, e vocês vão me declarando como que é esse lugar que vocês estão vendo, estão percebendo. Aqui eu acredito que das únicas que estão aqui, a Juliana, a Rosângela, passaram por esse processo comigo. Se vocês puderem compartilhar como que foi a experiência de vocês em fazer a hipnose Gênesis aqui com o pessoal, vai ser bacana, eu fico muito grata por essa contribuição. E então, ali eu comecei a ir na raiz dos meus problemas. Porque que acontece? A minha história. Eu sou filha de 2 jovens, a minha mãe tinha 15 anos, meu pai tinha 17 anos quando a minha mãe engravidou. E essa gravidez, eles foram morar junto com os pais do meu pai. E foi uma relação que durou a minha gestação toda e até eu ter 1 ano e meio, mais ou menos, os meus pais se separaram. E depois desse processo, eu fui ficar com a minha mãe por um período. E aí depois eu acabei voltando a morar com os pais do meu pai até os 9 anos de idade.
E muitas coisas aconteceram. Eu vou tentar resumir aqui a história. Mas só para vocês entenderem, eu passei a vida inteira achando que eu tinha sido abandonada pela minha mãe, né? Que depois a minha mãe casou de novo, teve outro filho, constituiu uma família, se estabeleceu financeiramente, mas ela nunca me levou para morar com ela. E isso era algo que me causava muita mágoa, né? Era várias situações, vários gatilhos eu tinha dentro de mim em relação a essa questão com a minha mãe. E quando eu fiz essa hipnose, né, eu visualizei quando eu tinha 4 anos. Eu me visualizei com 4 anos de idade. E aí, quando a gente vê a idade, é o momento do trauma, tá? Então, com 4 anos de idade, foi quando a minha mãe engravidou da minha irmã. Então, a minha mãe estava grávida da minha irmã e eu tinha 4 anos. E a minha mãe foi me buscar. Isso, gente, não foi minha mãe que me contou. Minha mãe nunca contou sobre isso. Minha mãe sempre carregou o fardo de a bruxa malvada, mas ela sempre guardou o silêncio com ela. Ela sempre preferiu carregar os rótulos, né, do que colocar a minha pessoa contra qualquer outra pessoa da família, contra a mãe, contra a avó. A minha mãe sempre preferiu se calar. Ela sempre preferiu guardar para ela os motivos dela. E isso, sim, me fizeram ter um grande respeito pela minha mãe, porque ela nunca fez alienação parental. Ela pode ter errado em muitas coisas, tadinha. Ela pode... Não é nem errado, né? Porque cada um age segundo o seu nível de consciência. Mas essa situação ela nunca fez. A minha mãe nunca me colocou contra ninguém. Minha mãe nunca falou mal de ninguém da minha família, nem do meu pai, nem das minhas avós, nem de ninguém. Minha mãe nunca falou mal de ninguém pra mim. Isso é uma coisa que eu admiro muito ela. E então, quando eu visualizei isso, na verdade, quem rejeitou a minha mãe a vida inteira fui eu. Né? Eu que sempre rejeitei ela. Inconscientemente, gente, isso não são comportamentos racionais. Eu sempre fui uma filha amorosa, sempre que eu pude eu estive com a minha mãe, né? Eu fiz, por isso que a gente falou aqui também do provando ser, provando fazer. Então, muitas vezes nós estamos fazendo coisas racionalmente, que humanamente devem ser feitas, mas inconsciente, o sentimento que o inconsciente tem é completamente diferente. Então, quando eu comecei a visualizar isso, foi aonde eu me visualizei com 4 anos e a minha mãe me chamava desesperadamente e eu rejeitava ela. Eu fazia cara de desprezo, de pouco caso, e eu me escondia atrás das minhas 2 avós. E outras coisas que aconteceram, eu quero focar com vocês nesse processo. Por que a gente precisa purificar? Porque para a gente reprogramar algum evento na nossa vida, a gente precisa ir no ponto inicial. Porque eu preciso saber a limitação, aonde foi a raiz dessa limitação para que eu possa ir lá e reprogramar ela. Expliquei para vocês do filme Divertidamente da Disney, aonde ela mostra que cada memória, né, cada evento cria uma visualização, acessa um sentimento e ativa um controle. Então, quando a gente consegue ir lá no evento inicial, a gente começa a ter domínio sobre as nossas emoções e então algo novo acontece. No filme Divertidamente, para quem já viu, para quem não viu, vocês vão ver que lá existem ilhas específicas. E dentro dessas ilhas existem elementos que sustentam essas ilhas. E que quando ela passa pelo processo de resignificação, de criar uma nova forma de vida, essas ilhas elas morrem, elas são destruídas, elas são eliminadas, elas são desligadas, né? Esse caminho neural ele é desconectado para ser criada uma nova ilha. Então assistam esse filme, para quem não viu, chama Divertidamente da Disney, é um filme de criança que fala como que funciona o nosso cérebro, a criação das nossas memórias. Então quando eu fui a esse evento, uma sensação de paz e de leveza e de acolhimento chegou no meu coração. E então eu fui resignificar aquilo e aí naquela visualização que eu pude ver o desespero da minha mãe, que eu pude sentir o desespero da minha mãe, porque, gente, a minha mãe é uma muralha, minha mãe é muito séria, minha mãe, ela não demonstra nada, ela é uma muralha, assim, então você nunca sabe exatamente o que ela tá sentindo, ela é muito controladora, assim, né, uma postura muito séria. E ali eu percebi o quanto foi desesperador para ela também, o quanto ela também sofreu com essa separação,
né? Então a gente começou a entender foi aí que começou esse processo de purificação através da terapia integrativa, aonde eu fui identificando a raiz dos traumas, aonde eu fui indo aos eventos iniciais, que foi trazendo novas possibilidades para minha vida. Então, por isso que é o processo. Então, eu comecei com as barras de Axis para promover o relaxamento. Depois fui para a terapia integrativa para promover a purificação. O que é a purificação? Me libertar, tirar as bagagens, tirar as mágoas, tirar as tristezas, tirar os pontos de vistas. Aí foi aí onde eu comecei a estudar, a ler livros. Li livros sobre os 5 linguagens do amor. Enfim, não vou falar todos aqui porque foram muitos livros. Comecei a estudar essa questão da espiritualidade sem cunho religioso, do espaço humanoterapeuta, que nós vamos falar um pouquinho com vocês aqui sobre os 7 pecados. Então, esses 7 pecados me fizeram mudar muitas coisas na minha vida, principalmente questão de julgamentos, que eu gostaria muito que vocês prestassem atenção. Que os 7 pecados, na verdade, eles têm pontos positivos e pontos negativos. E que, na verdade, a gente tem que trazer a energia expansiva desses pecados para a nossa vida. Então, nós temos a vaidade, a avareza, a luxúria, a ira, a gula, a inveja e a preguiça. Então, vamos começar tirando os pecados da nossa vida. E o que é? Então, eu vou falar um pouquinho sobre orgulho e vaidade. Orgulho e vaidade é reconhecer-se especial ao invés de essencial. Já começa aí. Esse era um ponto também que eu tinha muito forte em mim. Para quem já ouviu aqui, desde muito pequena, eu tenho uma vida muito ativa dentro da minha comunidade religiosa. Então, eu sempre tive sonhos, eu sempre tive visões, eu sempre tive sensações, né? E isso eu me sentia especial, como se fosse algo assim, nossa, eu sou muito especial, né? E muitas vezes as pessoas falam isso pra gente, pelo fato da gente ter habilidades, dons naturais, uma forma diferente de perceber as coisas, a gente vai achando que a gente é realmente especial. E não existe ninguém especial, todos nós somos essenciais. A Bíblia fala que para cada um Deus deu um tipo de dom, o dom da ciência, dom da sabedoria, dom da exortação. Enfim, não existe ninguém especial. Todos nós, com habilidades únicas, somos essenciais. Juntos nós formamos o todo e contribuímos para o todo, trazemos equilíbrio para o todo. Então esse foi um ponto que eu trabalhei primeiro. Ao invés de me sentir especial, eu tinha que me sentir essencial. E eu falei aqui esses dias para vocês sobre quando a gente fala o eu sou. Quando eu falo eu sou isso, não é sobre você ser isso, mas é a parte de Deus, é a vida de Deus em você que é isso. Então, todas as vezes que eu falo eu sou, o Deus eu sou, é o eu sou dentro de mim. E quando eu falo eu sou de forma negativa, eu também estou invalidando o eu sou dentro de mim, que o eu sou é o nosso Deus. A soberba ela está associada ao orgulho, vaidade e à arrogância. Então, aqui eles juntam essas 3 coisas como sendo uma só. A arrogância, vaidade e orgulho. Ela se enquadra sempre aqui nessa mesma situação. Então, como a gente leu no livro, aqui também está falando sobre São Tomás de Aquino. Ele diz que a soberba era um pecado tão grandioso que fora de série, que devendo ser tratado em separado do resto e merecendo uma atenção especial. Olha isso. Então, a primeira coisa e algo que tem que ser trabalhado separadamente do resto é a vaidade, o orgulho e a arrogância. Então, se você percebe esses elementos dentro de você, você vai precisar dar uma atenção especial para esse lugar. Aqui tratava a separação da vaidade como sendo também um pecado, mas a igreja decidiu unir a vaidade e a soberba acreditando que neles havia um processo e um componente de vanglória. Defendem são ser estudados e tratados em conjunto, do latim que significa soberbia vanitas. Há 2 tipos de orgulho. Existe o orgulho de se sentir melhor que outras pessoas e o orgulho de se sentir menos, com menos valor. Como se você não fosse importante fazer o que se faz e nem ser o que se é.
Então, existem dois tipos de orgulho. O orgulho de se sentir melhor que alguém, de se sentir especial. E existe o orgulho de se sentir menos, com menor valor, como se não fosse importante. A verdade é que todos nós possuímos talentos e habilidades de fazer a diferença no outro e no mundo. Esse é o orgulho bem usado. Ser quem se é e valorizar a essencialidade disso. A outra face do orgulho é a timidez, que na realidade é o medo de se expor, de ser julgado pelo outro. Neste caso, a pessoa está preocupada com o que o outro vai pensar sobre ela e tem receio de não se mostrar tão especial. As virtudes que se opõem à soberba são o respeito, a humildade de ser quem se é na essência, onde estão os nossos valores e a nossa real identidade. Então, as virtudes que se opõem à soberba são respeito e a humildade de ser e parecer quem se é na sua essência, onde estão os seus valores e a sua real identidade. Então, o primeiro passo é se reconhecer. Quem sou eu? Como eu gostaria que fosse minha vida? Se eu estivesse vivendo a minha vida hoje, o que eu faria? O que é felicidade para mim que mais ninguém entende? O que eu posso ser, fazer, criar, gerar, vibrar, sintonizar que faria minha vida um mundo, lugar melhor? O que eu faço e que eu faço muito bem, que eu faria até de graça e que quando eu faço eu sou muito elogiada por isso? Quem eu sou? Sabe o que é felicidade para mim que mais ninguém entende? Então é esses lugares de identidade. E essa questão da identidade também foi uma construção no processo da terapia integrativa, porque aí a gente vai criando um manual de vida, que a gente fala que a nossa formação de tudo, ela acontece no primeiro setênio, do 0 aos 7 anos de idade. Ali é formado o nosso modelo de mente, ali é criado o nosso traço de caráter, ali é criado os nossos mecanismos de defesa. O mecanismo de defesa depois ele vai potencializando ao longo da vida conforme os traumas vão se repetindo. Aí eles vão ficando cada vez mais alicerçados, mas normalmente tudo acontece nessa primeira fase. Então, a terapia integrativa, né, através da hipnose gênese, através do traço de análise de caráter, através de várias outras ferramentas que a gente usa, a gente vai identificando o nosso índice de satisfação pessoal, nosso modelo de mente, nosso comportamento, nosso temperamento e como a gente funciona, porque funciona, qual é o meu recurso, qual é a minha habilidade, qual é a minha dor mais acentuada, porque que todas as vezes que determinada coisa acontece eu sinto aquilo, então eu passo a ter ferramentas de acolher aquele sentimento e trazer clareza e novos comportamentos para a minha vida. Padrões de atitudes também são eliminadas e são transformadas. Então, passar pelo processo do autoconhecimento é fundamental para a gente identificar esses lugares. Uma ferramenta que traz bastante ferramentas legais, que traz uma transformação aí de 10 sessões em um único dia é a imersão Desvendar. A imersão Desvendar que acontece uma vez por mês, que vai das 14 às 18 horas. A gente traz várias ferramentas aí de consciência, de informação, para vocês reprogramarem a vida de vocês e terem a certeza e de formação dessa identidade em vários níveis. O segundo pecado que nós temos que trazer a purificação é o purificado da avareza. Não tem a ver com dinheiro e com o comportamento de não se entregar o outro à vida. Não tem a ver com o dinheiro. A avareza não está falando sobre dinheiro. Está falando no comportamento de não se entregar ao outro ou à vida. É querer ter mais para si do que dar para o outro. É negar a ajuda, não oferecer um conhecimento ou um talento, por exemplo. É negar ser gentil, sorrir, ser alegre, enfim, é ter apego a coisas, aos sentimentos, às situações e às pessoas. É querer guardar e acumular tudo sempre. As virtudes contrárias a essa energia são a generosidade, o desprendimento, ou seja, dar sem esperar receber nada em troca, seja nas atitudes, nos pensamentos ou nos sentimentos. Eu estou criando um workshop chamado Relacionamentos Inabaláveis e que fala sobre essa energia do presente, né? De estar presente, de energia do presente. Os felizes para sempre começa hoje. Então, o que é o felizes para sempre começa hoje? Quando eu dou a minha totalidade, o meu carinho, o meu afeto, o meu amor, quando eu cozinho, quando eu limpo, quando eu dou presente, quando eu falo palavras de afirmação, quando eu transbordo isso na vida de uma pessoa, eu não estou preocupada se essa pessoa merece ou não aquilo que eu estou entregando para ela. Por isso que se chama presente. Porque eu estou presente comigo.
porque é sobre mim. Eu não tô preocupada se o outro merece ou não merece receber aquilo. Consegue entender o que eu tô falando? Quantas vezes a gente fala, eu não vou falar isso pra ele porque, ele me tratou mal, né? Eu tô falando, gente, porque eu aprendo muito isso comigo, tá? Eu sou meia... Preciso trabalhar, desbloquear essa área na minha vida, eu não sou perfeita. Então, quando a gente nega a dar quem a gente é, a transbordar a nossa essência, a gente está sendo avarento, a gente está retendo aquilo que a gente quer entregar. E é tão interessante porque é a lei do equilíbrio, né? Ontem nos stories eu falei sobre isso, o dar e o receber. Então, quando eu dou, eu recebo. Então, que escolhas eu tenho agora? É sobre isso. As escolhas criam infinitas possibilidades. Então, o relacionamento que eu quero criar, como eu gostaria que fosse esse relacionamento? Eu quero carinho, eu quero atenção, eu quero presentes, eu quero cuidado, eu quero... E você tem sido isso? Você tem dado isso? Porque se eu não tenho sido isso, como é que eu vou receber isso de alguém? Então, esse é o primeiro passo para avaliar aquilo que você tem pedido e exigido das outras pessoas, mas que você não tem entregado isso para elas. Então, quando você retém algo porque você quer julgar se a pessoa merece ou não aquilo de você, você está sendo avarento, porque você está retendo algo para você. E aí é o que fala, aí a gente junta com o anterior, que é você ter a sua identidade. Então, eu sou quem eu sou, eu expresso na minha essencialidade, no meu ser, nas minhas atitudes, enfim. Agora vamos para o outro, que é a luxúria. A luxúria está ligada a prazeres egoístas e se deixar dominar por paixões. Não só no sentido sexual, mas também nos desejos passionais de satisfação pessoal, de não tolerar as frustrações e as contrariedades. É estar num vício, por exemplo, seja ele qual for, por pura satisfação, independente se aquilo faz mal a mim ou mal ao outro, me rendendo apenas ao prazer. A energia a ser trabalhada é a autossatisfação sem medida. Tem gente que acha que é o centro do universo, né? Tem gente que acha que tudo tem que ser do jeito que ela quer, porque tem que ser agora, porque eu quero, porque é do meu jeito, porque não sei o quê, uma criança mimada. Não tem limite para as coisas, né? Não tem domínio sobre as coisas. Então, observar essa necessidade que você tem só de sentir prazer, 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 prazer. E vício, gente, é tudo aquilo que você não tem domínio sobre sua vida. É aquilo que se você ficar sem, você precisa ir fazer aquilo. Sabe? Nossa, eu preciso ir porque se eu não for, eu não me sinto bem. Nossa, se eu não for lá, a minha vida não é mais a mesma coisa. E aí você tá só ali recebendo as questões de prazer imediato, não tá tendo profundidade. Quero deixar outra dica para vocês. Assisti um documentário essa semana, na verdade estou terminando de assistir ele, que se chama Como se tornar o líder de uma seita. Lá são várias pessoas, vários homens que foram líderes de grupos, de pessoas que fundaram religiões, que usaram técnicas de promover cura, de promover restauração e liberdade para as pessoas, mas que elas usaram isso para o seu próprio poder. Então, quantas vezes você está indo buscar cura, ajuda em algum lugar e você está sendo dominado por essa pessoa, tornando-se dependente dela, tirando até o seu próprio poder de pensamento crítico. Você para de ter pensamento crítico. O que é isso, que está certo sobre isso, como dou a volta nisso, qual é a verdade que tem aqui, quais são as recompensas e não recompensas que eu tenho aqui. E uma das coisas que Deus sempre quis, desde o princípio, é que nós voltássemos a ter a conexão com Ele. Então eu quero que você assista essa série, não com um olhar de julgar as técnicas e botar em discordância aquilo que é praticado, mas que você tivesse o pensamento crítico de quantas vezes você foi manipulado, de quantas vezes você foi tirado o seu pensamento crítico, de quantas vezes você tirou o seu poder de escolha por causa de um dogma, de uma crença que você não questionou. E aquilo que você não questiona comanda a sua vida. Aquilo que você não questiona comanda a sua vida.
Então você precisa começar a se empoderar de você, a partir dos seus desenvolvimentos filosóficos, do seu desenvolvimento intelectual. Porque como que acontece? Primeiro eu estudo, ganho um conhecimento intelectual. Depois eu coloco em prática esse conhecimento intelectual. Aí eu ganho conhecimento. Depois que eu coloquei em prática, que eu tive resultado, isso funciona, isso não funciona, isso dá certo, isso não dá certo, eu tenho o quê? Um conhecimento de sabedoria. Eu adquiri a sabedoria. Então, se tornar sábio é avaliar todas as coisas, reter o que é bom e o que não for bom, você joga fora. E você se tornar o seu próprio tutor, tomar a responsabilidade sobre você, sobre sua vida. Porque a gente precisa ir amadurecendo e expandindo dia após dia, para a gente aprender a não mais a comer o alimento que só o outro nos entrega, e a partir daí começar a ter essa autorresponsabilidade. Em uma das lives da semana passada, falei sobre o que excede na sua vida. Então, aqui dos prazeres, depois, se você puder assistir essa live, ela fala o que excede na sua vida. E tudo o que excede na sua vida é uma falta. E lá nessas reflexões a gente traz essas consciências. Então, na questão da luxúria, qual é a virtude que devem ser equilibradas e trabalhadas? É a simplicidade, a moral, a prática dos bons pensamentos e a autossatisfação. Então, para trabalhar a luxúria, simplicidade, moral, prática de bons pensamentos e a autossatisfação. A ira são intensos e descontrolados sentimentos de raiva, ódio e rancor, que podem gerar desejo de vingança. É um sentimento mental que coloca em conflito o agente causador da ira ao irado. Conforme o conceito da Igreja Católica, a ira não atenta apenas contra os outros, mas também contra aqueles que deixam o ódio plantar sementes no seu coração. Seguindo essa linha de raciocínio, o castigo e a execução do causador pertencem a Deus. É um dos pecados mais controversos e difíceis para se compreender. É uma energia muito necessária para construir, fazer e realizar algo. A ira é o não comodismo, é não aceitar qualquer coisa. Ela não só é saudável quando eu quero mudar o outro ou uma situação que não compete a mim, pois aí a raiva e o ódio se manifestam, porque eu não aceito a realidade. Entendeu a diferença? A raiva, vamos continuar aqui. A ira é uma potência de transformação. Se for utilizada na medida de forma equilibrada, se a ira for reprimida, vira indiferença e não é bom. As virtudes que se opõem a ela são serenidade, resiliência e coragem. Esse material que eu tô lendo para vocês é o material da formação do humanoterapeuta da Andresa Molina. A gula. A gula é querer mais do que se pode e necessita, não só de alimento, mas também das emoções e nos bens materiais. É nunca estar satisfeito com o que se tem, nem com o que se é. É querer sempre mais e mais da vida, das pessoas e das situações. Os processos de dependência também podem estar relacionados ao pecado da gula, pois remetem ao desejo insaciável de ter cada vez mais prazer e apego. A gula pode ser observada nos processos de todos os vícios, pois existem nele o forte desejo de ter sempre mais. Então, assim, eu era uma pessoa que eu era viciada em trabalhar. Então, eu sempre queria trabalhar. E outra coisa que eu tinha também era a questão da gula. Eu comia demais, eu era viciada em comer, tinha compulsão alimentar. E então, eu comecei a fazer o quê? Canalizar toda essa energia para outras coisas. Então, a gente precisa tirar a atenção da gula, desse desejo desenfreado de querer sempre mais, né? A comida, a compulsão por compra, enfim, tudo aquilo que você tem aí descontrole em relação da gula, que você quer mais e mais e mais. Então, a gente tem que canalizar isso. Qual que é a virtude? A virtude da gula é a temperança, autocontrole e a abstenção. Então, o que eu tenho que ver? Se eu tô comendo demais, se eu tô dormindo demais, né? Que eu falei pra vocês, que eu falei na última live, o que excede na sua vida. Então, existe alguma falta.
E o que eu preciso desenvolver? Autorresponsabilidade. Eu preciso ganhar consciência que eu estou descontrolada. Eu preciso ganhar consciência que aquilo está me dominando. E que quais são as outras possibilidades que estão disponíveis para mim. Então é aí que começa o processo de purificação, de ter temperança, autocontrole e abstenção. Olha, a Ju tá aqui, não sei se a Ju tá aqui ainda. Ju, dá um oi aí pra mim. A Ju, ela tirou a internet por uns dias, porque não estava fazendo bem pra ela. Ela simplesmente se desconectou e ficou um tempo sem o Instagram para dar uma purificação e começou a filtrar aquilo que ela ia e o que ela não ia ver, né? Então a gente tem que também aprender a ter esse autocontrole. Eu tô vendo uma coisa que tá me incomodando, tá entrando em julgamento, eu tô resistindo e reagindo àquela situação, àquela pessoa. O que eu faço? Me abstenho, vou lá, negocinho, silenciar, feed stories, ou vou lá no negocinho chamado deixar de seguir e bora, para de seguir. Você tem que saber o que você não quer mais na sua vida, o que você não quer mais na sua vida e quanto eu tô comprometido com cada molécula do meu ser para criar isso. A inveja. A inveja é uma dinâmica de ignorar as próprias bênçãos, é não valorizar o que se tem e não ser grato pela própria vida. A gente pensa que inveja é só quando o outro deseja aquilo que a gente tem, né? Quantas pensas aí que é você pensar, fulano tem inveja de mim, mas às vezes você também é invejosa, porque você ignora as bênçãos que você tem e você não valoriza a sua própria vida, você não é grato pela sua vida. Então, quando você é assim, você também é invejoso. E ao invés disso, priorizar status de outra pessoa querendo ser ou ter o que o outro tem. Forte isso, né? Vou repetir. Ignorar as próprias bênçãos é o não valorizar o que se tem e não ser grato pela vida. E ao invés disso, priorizar os status de outras pessoas querendo o que o outro tem. É ter desgosto pela felicidade e realização do outro. É um pecado triste se não for parar para observar, porque a pessoa está vazia. Não consegue encontrar felicidade no que tem e almeja o que é o do outro e está na dor. É diferente, por exemplo, quando você admira alguém e quer observar o que a pessoa faz e como ela conseguiu aquilo para então aprender e fazer o mesmo, sem causar prejuízo a ninguém. Entende que não tem nada de errado você olhar o que o outro tem e querer aprender com ele o que ele fez para que você faça e tenha também. Essa é a diferença. Ao invés de você olhar e falar mal do que o outro fez. Deu para entender? Quando eu olho para o outro e falo, puxa, fulano é próspero, fulano tem um casamento legal, fulano tudo que ele faz dá certo, o que será que o fulano faz? Que a gente chama de modelagem, de cocriação. Existem vários documentários, várias coisas aí para você poder assistir, modelar de pessoas de sucesso, né? E você aprender com essa pessoa qual foi o caminho que ela fez, o que ela sacrificou para ter o resultado que ela tem. Então isso é cocriação. Então o que é o cocriar? É olhar o que as pessoas fazem, mas trazer a sua verdade, a sua essência, manifestar aquilo que é verdadeiro para você. Então, quais são as virtudes que se opõem à inveja? São a caridade, a compaixão e a amizade. Caridade, compaixão e amizade. Então, para a gente trabalhar essa parte da inveja, é muito legal a gente procurar fazer um trabalho social. Eu recomendo que vocês procurem um trabalho social. Né? Aqui em Bauru tem vários projetos legais, tem casas de acolhimento de mulheres que sofreram, casas de acolhimento que tem crianças e mulheres que sofreram abusos, maus tratos, violências domésticas, que vêm de várias outras cidades para se refugiar aqui. Nós temos asilos, temos orfanatos de crianças pequenas, temos orfanatos de jovens e adolescentes, temos asilos, hospitais, tem um projeto da Doutores da Alegria, né? Que é muito legal. Então, são várias coisas que você pode começar a colocar na sua vida para desenvolver a caridade, a compaixão e a amizade, né? E fica essa dica para vocês aí. A preguiça é o ato de prejudicar a vida, é ser negligente, é faltar com capricho, é procrastinar e se frustrar. Mas há um lado em que a preguiça é necessária. Haveria, por exemplo, controle remoto se alguém com preguiça não tivesse tido a ideia?
Então, quando ela é bem usada, ajuda a humanidade a trazer soluções para a sua capacidade e conforto. É não ter coragem ou ânimo para mudar uma situação. O que é ser preguiçoso? É estar no comodismo. É não ter coragem ou ânimo para mudar uma situação. Condiz com a falta de potência de realizar algo na vida, não tendo perseverança, disciplina e motivação. Olha isso, quando eu não tenho perseverança, o que é perseverar? Eu desisto. Qualquer dificuldade que aparece, eu desisto. Eu não quero mais. Eu não vou fazer mais isso. Não ter disciplina. O que é não ter disciplina? É não ter organização. Não é uma pessoa que tem planejamento. E que não se sente motivada. O que é motivada? Quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Um motivo que me leva à ação. Eu tenho que ter um motivo muito forte que vai me levar a uma ativação. As virtudes que se opõem à preguiça é a ética, a dedicação e a objetividade. Então, as virtudes que se opõem à preguiça são ética, decisão e objetividade. Então, para que você possa trabalhar essa dica da preguiça, eu quero que você pegue um caderno, até postei um vídeo ontem falando sobre isso, e que você comece a escrever tudo que você deseja para a sua vida. Tudo. Você vai escrever 101 metas para a sua vida. 101 metas, você vai colocar 101 metas para sua vida. Eu quero perder peso, eu quero aprender 5 idiomas, eu quero viajar pelo mundo, eu quero ter uma família, eu quero casar, eu quero ter filho, eu quero ter um corpo perfeito, ter a minha melhor forma, eu quero me relacionar melhor com as pessoas, eu quero ter o meu próprio negócio, eu quero ser milionário, bilionário, trilhardário, sei lá o que é que você quer ser. E você vai colocar 101 metas no papel. Quem consegue aí colocar 101 metas, 101 objetivos para a vida? E você vai fazer isso. E você pode até, talvez, nossa, 101 é muita coisa para mim agora, mas você pode colocar 10 metas para os próximos 12 meses, começando de hoje. Não precisa esperar começar janeiro, não. Começa hoje. O seu ano começa hoje. O seu dia começa hoje. Hoje, o presente. Começa hoje dando 10 metas para os próximos 12 meses. Você vai colocar qual é a meta, qual é o valor, qual é a data que você quer que isso aconteça. Gente, datas possíveis, tá? Porque tem gente que coloca, tipo, quero ser milionário daqui 15 dias. Só se você ganhar na Mega Sena ou herdar uma herança vinda de algum lugar que você não lembra de onde veio. Quais são as possibilidades, universo? Então, você vai fazer essas 10 metas para os próximos 12 meses. Com valores e com a data de quando isso vai acontecer. Daqui 3 meses, daqui 6 meses, daqui 12 meses. E você vai colocar isso e vai se comprometer com isso. Beleza? Porque é o que a gente falou aqui sobre os outros pecados. Sobre as virtudes. Então, hoje a nossa conversa vai ficar por aqui, né? Começamos iniciando o nosso segundo segredo dos livros As Leis Dinâmicas da Oração, que nós iniciamos hoje a purificação, a falar sobre a purificação e trouxemos aqui a consciência, a clareza sobre os 7 pecados, baseados na formação humanoterapeuta da Andresa Molina, que foi uma ferramenta que me trouxe muita consciência, muito conhecimento, me trouxe muita clareza. E espero que tenha falado com vocês também, que vocês também tenham tido essas consciências aqui hoje. E amanhã, às 7 da manhã, nós estamos aqui novamente para continuar a nossa lição, a nossa leitura. E amanhã nós vamos falar as lições dos males, as leis invocarão a oração de purificação através da negação. O poderoso não pode dissolver seus problemas mais severos. Como receber uma moradia fora quando ninguém mais consegue. Curas invocadas através do poder da cruz. Eu acho que amanhã a gente vai ficar nesses daqui, combinado? Então espero vocês amanhã para dar continuação no nosso segundo segredo, que é a purificação. Gratidão, um beijo e até amanhã. E reflitam sobre os 7 pecados, façam anotações e assumam a autorresponsabilidade sobre aquilo que vocês precisam reprogramar na vida de vocês.